Em todo o tempo ama o amigo. Tornei-me acaso vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Gálatas 4,16. O ser humano foi formado ser social desde o início. Criado como ser único de sua espécie, Adão logo procurou em outra criatura alguém que o completasse. Diferente de nossos dias, não achou. Passando em revista a todos os animais criados por Deus, não encontrou um ser que lhe fosse compatível. Esse era o propósito do Criador: conceder a experiência da solidão ao primeiro homem para valorizar ainda mais a bênção que estava por vir. Deus faz o homem cair em pesado sono, retira-lhe uma costela e dela faz uma mulher, igual, mas diferente do homem. Quando Adão despertou do sonho, é como se o onírico se tornasse realidade. Descobriu que o que Senhor tinha como propósito para ele era a geração de uma raça humana, a composição de uma inteira sociedade em consonância com a vontade do Criador. No entanto, quando o homem desobedece, há separação, morte em todos os sentidos. Não apenas o homem se exilou do Senhor, mas, consequentemente, de si mesmo e do próximo. Perdeu o referencial da verdadeira humanidade quando se afastou de Deus, de quem foi criado o reflexo. O pecado não apenas cria vontades alternativas às do Senhor, mas também causa a centralidade do próprio ser. Colocando isso de outra forma, é a projeção de si sobre o outro, esperando que ele queira exatamente o que você quer e reaja da forma como você reagiria. Dessa maneira, cada um afirma a sua vontade, esperando que os outros se modelem a ela. Muitas vezes, isso é visto na prática como a transferência do problema para o outro. No Brasil, especialmente, infelizmente temos exemplos inesgotáveis disso. Talvez não haja lugar onde possamos ver de maneira mais nítida isso do que no trânsito. Dessa forma, há lugares para eu parar, mas que estão a uns 50 metros de onde preciso. Como minha parada é rápida, simplesmente o faço em fila dupla. Que todos desviem do meu carro. O brasileiro atual acredita que sua suposta necessidade é fator legitimador de tudo o que ele faz. Todos têm que se adaptar à sua demanda. Qual o resultado? Todos os que passarem sem buzinar ou falar algum impropério são reconhecidos como seus amigos. Já aqueles que reclamarem tendem a ser inimigos. Reparemos que o critério para a amizade passou a ser a conformidade com o que a pessoa quer. Em todos os ambientes, o pecado implantou essa norma. Na família, o pai que é amado pelos filhos não é o que impõe regras de comportamento para que eles cresçam sabendo viver, mas é o que dá tudo o que os filhos pedem. No ambiente profissional, o amigo é aquele que encobre as falcatruas daquele que trabalha com ele. E assim por diante. A questão da inimizade não está centrada apenas na prática do erro e da injustiça, mas na não conformidade com a vontade do indivíduo. Não importa se é certo ou errado, amigo é aquele que me apoia em tudo. Com toda certeza, isso não é amizade, mas uma gangue. A suposta amizade, na verdade, é uma sujeição de alguém que admira a impiedade do outro. Este dificilmente estará disposto a fazer o mesmo por ele. Isso durará enquanto não aparecer relacionamentos mais vantajosos. Percebemos assim o quão espantoso realmente é o comportamento humano. Mesmo a mentira é apreciada sempre que nos satisfaz, mesmo que tenhamos a plena certeza de que aquilo que é afirmado não existe. Isso quer dizer que até quando sabemos a realidade, mas a mentira nos convém, preferimos esta à aquela. Uma mulher, por exemplo,
pode ter a plena certeza de que está, entre aspas, uns quilinhos acima do peso. Mas se alguém lhe disser que está magérrima, ficará toda satisfeita. A mentira tem perdido seu aspecto errado e pecaminoso quando é chamada de ilusão. O homem atual confunde sonhos, expectativas com autoengano. Se dissermos que o ser humano gosta de acreditar nas mentiras que lhe convém, parece pesado e acusatório. Mas se simplesmente dissermos que ele gosta de se iludir, de sonhar, então parece algo destituído de maldade, que faz da pessoa uma espécie de vítima da própria existência que não lhe favorece. Falando-se das mentiras veiculadas pelo discurso ou pelo diálogo, é importante compreender que o ensinamento de Paulo aos Gálatas tem uma aplicação tanto para o que ouve como para o que fala. Certamente, no contexto da carta que o apóstolo escreveu, a ênfase está no que ouve. É provável que a carta aos Gálatas tenha como destinatários os que ouviram o evangelho na área percorrida na primeira viagem missionária de Paulo. Portanto, está escrevendo para fortalecer as igrejas que foram fundadas em sua primeira expedição de evangelização. O que ocorria era que os crentes gálatas estavam rapidamente abandonando o evangelho pregado por Paulo, abraçando, entre aspas, novas propostas que deturpavam aquilo que havia sido anunciado originalmente. A mentira ou a ilusão que eles passaram a acreditar não era apenas o conteúdo do que ouviam, mas aquilo que era dito a respeito disso. Chamavam de, entre aspas, evangelho, aquilo que os hereges judaizantes ensinavam. Porém, Paulo diz, não há outro. O que estão ensinando é mentira, bem como chamar isso de evangelho é mentira também. Assim, Paulo pergunta, tornei-me acaso vosso inimigo porque vos disse a verdade? O anúncio do evangelho, ao invés de uni-los como irmãos, os tornaria inimigos? Depende da forma como eles receberiam a repreensão. Percebamos que o apóstolo sabia que a verdade não os agradaria. Confrontá-los com a infantilidade por tão depressa passar do evangelho de Cristo para a corrupção anunciada por outros não seria prazeroso. No entanto, era o que eles precisavam ouvir. Era o melhor para eles. Era o que Paulo faria indiscutivelmente, mas era também o que eles não queriam. Preferiam que Paulo, de alguma forma, anunciasse algo que não expusesse os erros deles, isto é, que o apóstolo se conformasse ao engano que elegeram. Impossível. O apóstolo não foi chamado para agradar a homens, mas a Deus, e era o que eles precisavam, a correção. No entanto, a reação primeira à reprimenda geralmente não é positiva. Percebamos que, embora Paulo soubesse que a mensagem que tinha a proclamar não seria agradável aos ouvidos dos Gálatas, não deixou de proclamá-la. Dessa forma, aprendemos que, quando estamos na condição de ouvintes, é a verdade que nos importa, ainda que doa, e isso não torna aquele que fala nosso inimigo. Pelo contrário, temos uma dívida de gratidão para com ele. De igual forma, quando estamos na condição daquele que fala, é necessário emitir a verdade, ainda que seja desagradável, mesmo que corramos o risco de sermos vistos como inimigos. Somos chamados a reprovar os erros, não apenas a falar a verdade e fazer o bem. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que se nós não reprovarmos as obras erradas, somos cúmplices dos que as praticam. Efésios 5:11. Assuma a beleza da vida cristã na proclamação da verdade e também na reprovação dos erros. Seja alguém que sabe corrigir com toda a humildade e firmeza, bem como um crente que se submete agradecido à repreensão. Não acolha qualquer mentira que lhe seja agradável ou simplesmente porque te é conveniente. Não viva a ilusão, o autoengano, mas a realidade.
Não chame de amigo aquele que se conforma aos teus erros. Esse sim é teu inimigo. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.